Bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o Rafael Amaral, professor do curso Violão Sem Limites, e hoje nós vamos aprender quais são as partes do violão. Então vamos começar pelo óbvio, né? Essa parte que está aqui é o corpo, tá bom? É nela que o som se projeta quando a gente toca as cordas e ele sai pela boca do violão, que é essa parte aqui, e todo mundo ouve, né? Esse aqui é o braço do violão, onde a gente aperta com os dedos as cordas para poder fazer os acordes ou fazer escalas. E aqui a gente tem a cabeça do violão. Tem pessoas que vão falar que é a mão porque você tem o braço e depois vem essa peça, né? Mas em inglês ele chama headstock, que é a cabeça, né? Então a gente pode pensar assim. E o que tem aqui de importante? As tarraxas, que é onde a gente prende as cordas e onde a gente gira as tarraxas para afinar. Então a corda passa por aqui, atravessa o cavalete, atravessa todo o braço e chega aqui e é presa na tarraxa. Quando a gente toca, o som vibra em todo o violão, mas é o corpo que faz ele ser projetado. Então, se você tem um corpo pequeno ou não tem o corpo, que também existem violões assim, você não vai ter som. Então, você vai ter que ligar. Se você tem um som grande, muitas vezes é porque você tem uma caixa grande. Mas se ele for elétrico, isso tudo não importa, porque ele vai sair pelo cabo e vai sair na caixa de som por conta do cabo e não por conta da caixa dele, beleza? Agora a gente vai entender como é a postura para segurar o violão no colo, tá bom? Você vai colocar ele na perna direita ou na perna esquerda, tanto faz. Aqui eu estou com o violão na perna direita porque eu acho mais prático, mais fácil de tocar. Se você colocar na perna esquerda, a tendência é que você deixe o braço para cima. Então, às vezes, isso aqui facilita para quê? Para você ter que tocar nessa região. Se você for tocar aqui no agudo, você consegue tocar melhor do que aqui. São técnicas diferentes, mas no fim das contas, o que vale é você estudar sempre. Bom, agora a gente vai aprender sobre a postura da mão esquerda. A primeira coisa que você tem que observar é que você tem que segurar sempre com a ponta do dedo, tá bom? Você nunca vai segurar com o dedo deitado ou dobrando o dedo assim. Você segura sempre de frente. É como se fizesse uma pinça. O polegar atrás e o dedo na frente. E juntos eles apertam as cordas. Beleza? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Como funciona. A outra coisa que você vai aprender é que quando você segurar, por exemplo, nesse acorde aqui, você não pode deixar o dedo deitar e encostar na corda de baixo. Por isso que ele sempre fica para frente. E se eu deitar o dedo, só vai sair o som de quem eu estou apertando. Não vai sair o som da corda que tem que sair, que está solta. A gente fala solta porque a gente não está apertando, né? O som sai daqui de trás já e acontece. Assim. Tá bom? E a última coisa que você tem que saber dessa parte aqui da frente da escala é que você sempre tem que apertar com uma pressão que seja necessária para fazer o som. Se você não apertar direito, sai com esse som que a gente fala que sai um som mordido. Ou se você não apertar direito mesmo, não sai som nenhum. Eu estou encostando na corda e não apertando. Então você tem que apertar, tá bom? Tem uma pressão certa para você fazer isso. Você vai descobrir isso apertando a corda e tocando para saber como que você se adapta a essa situação. Tá ok? A próxima coisa que você tem que saber é que quando você for tocar, você não fica com o punho para trás escondido. Ele tem que projetar para frente. Quando a gente faz isso, a gente cria esse buraco aqui, ó. E esse buraco é para não encostar essa parte da mão aqui nas cordas. Quando você faz um acorde, você tem que segurar e deixar esse buraco. Se você fizer assim, a sua mão aqui, o dedo já não consegue segurar de frente. E você também vai começar a encostar nas cordas aqui embaixo. Então, se você estiver tocando um acorde que precisa ter as cordas soltas, igual a esse, você vai estar encostando na corda e vai sair com esse som.
Aí você vai falar, o que eu estou fazendo de errado? E é justamente isso, você tem que projetar a mão para frente e segurar sempre de frente o dedo. Você vai ouvir eu falando isso várias vezes em várias aulas, porque até você prestar atenção e começar a entender que é sempre assim, não importa o acorde. Sempre tem que deixar isso aqui aberto para não encostar, com o punho para frente. E a outra parte que você precisa entender é que o polegar ele sempre fica no meio, tá bom? Se você deixar o polegar para cima, você não vai conseguir apertar a mão. Os dedos não conseguem ter força, ou você não tem agilidade para trocar. Principalmente quando você for tocar coisas que ficam aqui nas primeiras cordas, tá? Então você tem que deixar sempre a mão, um polegar no meio do braço, para você poder fazer esse buraco aqui e não encostar e projetar os dedos de frente, tá vendo? Agora eu vou te explicar como funciona a palheta. A palheta ela é um pedaço de plástico que tem forma de gota ou pode ter outras formas e de diversos materiais. Você pode encontrar de madeira, você pode encontrar de metal, você pode encontrar com diferentes tipos de plástico também, alguns mais moles, outros mais duros, tá bom? E como é que a gente usa a palheta? Então a gente vai usar a palheta desse jeito, ó. Você vai segurar com 2 dedos, só que você deixa sempre só a ponta para fora. Então você pode segurar com o polegar indicador. Algumas pessoas seguram com esses 2 dedos ou com esses 3 dedos. Eu recomendo você segurar sempre só com esses 2, tá bom? E o movimento que a gente faz para tocar, para baixo e para cima, ele não é com o braço, ele é com o punho. Você pode tocar com o braço, mas você não pode ficar com ele rígido. Se você ficar com o braço rígido, você perde movimento. Você só roda o braço. Tá vendo que o meu braço está parado aqui, ó? Ele só roda o punho. Você tem que aprender que faz esse movimento. E todas as vezes que eu toco com a palheta ela encosta na diagonal aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? Não é para você segurar a palheta reta ou assim, para você inclinar ela um pouco, tá vendo? Ó? Um jeito de você entender é você encosta a palheta aqui, ó, até encostar numa corda e você gira um pouco. Você tá vendo esse ângulo? Esse é o ângulo que a gente toca, só que só com a ponta para fora, né? Aí você vai perceber aqui que a minha mão tá rodando e não o braço indo para baixo e para cima. O movimento de para baixo e para cima é como se você rotacionasse só o braço, né? Você faz a rotação para baixo e a rotação para cima. É só girando o punho, tá bom? Mesmo se você for tocar em uma corda só, você não mexe o braço. Quando a gente toca uma corda só para fazer alguma escala, a gente mexe só o dedo e não o braço inteiro. E você também pode tocar com os dedos. Quando a gente toca com a mão, né, sem palheta, a tendência é que a gente separe o polegar dos outros dedos. Mas a gente não usa os 4 dedos o tempo inteiro. A gente só usa, a maioria das vezes, só 3. Em alguns casos, só 2 mais o polegar. Tá bom? Então, como a gente usa o polegar separando os dedos? A gente toca o grave com o polegar e os dedos vão tocar o médio e o agudo. Isso é muito usado para tocar samba. Ou então se você tocar alguma coisa da MPB. Ou você fazer um arpejo. Tá bom? A outra maneira que a gente tem é o dedo da mão imitar a palheta. Então você desce com o polegar e sobe com o indicador. Inclusive tem pessoas que juntam os 2 dedos imitando o que está segurando a palheta e toca assim, sempre pegando junto aqui a unha na corda.
São maneiras diferentes de tocar e ter resultados diferentes, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente toca com os dedos, a gente tem um som de violão. Ou pegando só nas cordas, ou tocando junto com a unha, né? E quando você tem a palheta, você tem um som diferente ainda. Muitas vezes as pessoas acham que com a palheta o som é mais alto só, e é a única diferença, mas não é verdade. O timbre, que é o som que o seu violão produz quando você toca nas cordas, também muda. Então você tem um som da palheta, você tem um som da unha com o dedo, e você tem o dedo, só o som do dedo encostando na corda. Tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que deu para entender quais são as partes do violão, para que serve cada parte e como você segura o violão, a postura para segurar o violão, a postura para fazer a mão esquerda na escala e a mão direita para tocar. Pratique isso devagar até entender cada mecanismo. Não é da noite para o dia que você vai conseguir acostumar com isso, mas é imprescindível você saber dessas coisas para você tocar bem. Porque a postura correta é que vai fazer um som bom no violão. Você pode reparar que todo mundo que toca muito bem tem uma postura boa. Por quê? Se você não tocar segurando na postura correta, você vai criar dificuldades, você vai criar vícios. Ou às vezes você já pode saber tocar e está buscando aqui agora o curso para aprender e melhorar. Então se você tiver algum vício que não condiz com o que a gente está explicando aqui agora, com o que eu passei para você, pare, reflita e tenta fazer sempre desse jeito. Eu mesmo, quando comecei a tocar, eu tinha muitos vícios. E ao longo das aulas eu fui melhorando isso. Se eu falar para você como eu segurava a palheta antes e agora que eu sei segurar da maneira certa, por exemplo, eu nem lembro o que eu fazia de errado, mas não era o certo. E eu tomava muita bronca do meu professor por conta disso. Mas você vai conseguir fazer também da maneira correta e vai se dar bem. É só ter paciência, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo.